Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora é continuar a nossa apresentação. A gente já tem um slide legal aqui, chama atenção, interessante, e a gente tem que ir pro próximo, que é esse segundo que a gente tem. Primeira coisa que a gente vai fazer de novo é dar uma olhadinha no texto e ver se a gente consegue tirar mais alguma gordurinha. Por exemplo, além deles, existem hoje em torno de 1,5 milhão de microempreendedores individuais. Além deles, a gente não precisa desse texto. O que a gente está tentando fazer é sempre deixar o texto essencial aqui. Então, assim, se eu tirar isso, vai fazer diferença para você? Ou a mensagem que eu quero passar nesse slide está aqui, é ela, com esse, em torno de 1,5 milhão de microempreendedores individuais. Então, como eu posso deixar esse texto dessa forma, eu vou deixar ele aqui por enquanto, certo? O que a gente tá? A gente arrumou o texto, o que a gente pode fazer em relação a isso? Agora a gente tem que trabalhar no nosso slide. O que eu posso começar fazendo? Eu posso começar criando ritmo visual, porque, por exemplo, eu até poderia aplicar o amarelo de novo no meu fundo, mas vai ficar bem parecido, vai ficar repetitivo, e a mensagem não é a mesma. Então, como a gente não está tratando da mesma informação, exatamente da mesma coisa, a gente vai tentar trabalhar com um fundo diferente para, na hora que trocar de um slide para o outro, a gente consiga, nossa, a pessoa olha para o slide, chame a atenção dela. Que fundo que eu posso aplicar aqui? Como eu tenho um amarelo como fundo, nesse caso aqui eu posso tentar, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em formatar plano de fundo, vamos ver as opções de cor. Bom, se eu estou trabalhando com o amarelo ali, eu posso tentar trabalhar com o roxo, que é uma cor complementar do amarelo, e vai ficar harmonioso em relação à paleta de cores. Então, eu vou começar a trabalhar com esse roxo aqui, porque a gente consegue fazer o amarelo e o roxo combinarem. Legal. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, eu vou fechar essa aba porque a gente não vai usar ela nesse momento, que é de formatação. Eu selecionei a imagem aqui, o que eu posso fazer em relação a essa imagem? Tem uma coisa muito legal no PowerPoint, que dependendo da imagem, a gente consegue tirar esse fundo branco para deixar ela bem parecida com o que é essa imagem que a gente já pegou. Lembra que nessa imagem a gente pegou ela prontinha, ela já estava com o fundo transparente, ó, que a gente consegue colocar as coisas? Nessa aqui não tá. Mas o PowerPoint não é em todas as imagens, tem imagem que realmente não funciona. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso nessa, certo? Então eu vou vir aqui em formato de imagem, porque eu estou com a imagem selecionada. Percebe que essa aba só abre quando eu estou com a imagem selecionada. Então ela não está aqui. Se eu selecionar a imagem, ela ainda destaca, ó, parece um rosinha para chamar essa imagem para mim. Bom, no formatar a imagem, eu vou vir aqui, ó, no remover tela do fundo. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar tirar o branco. Aí ele pega e faz isso. Tá vendo que ele tá dando um rosinha aqui? E aí você pode até ajustar, aumentar um pouquinho, se você quiser pegar mais a caixa, por exemplo, ó. Se você quiser pegar um pouquinho mais a cabeça das pessoas que estavam cortando, você pode aumentar mais um pouquinho aqui, ó. No meu caso, eu preciso que aumente. E aí eu dou um ok. Olha que legal, a minha imagem já tá cortada. Deu alguns probleminhas, mas depois a gente pode até tentar corrigir isso. Bom, vou deixar os meus personagens aqui, certo? Por que eu vou deixar eles aqui? Porque eu tava dando uma olhada no texto quando a gente tava cortando, e eu vi que tem essa palavra microempreendedores individuais. Eu acho que microempreendedores individuais são pessoas sozinhas que empreendem, pelo entendimento que eu tenho da palavra. Mas, assim, pode acontecer, e acontece bastante, de você às vezes, como designer, principalmente se você for designer, de você pegar apresentações que você não conhece o texto, ou que você não sabe, nossa, o que é microempreendedor individual? Numa hora dessa, se você estiver fazendo layout, você não sabe como ilustrar, o que colocar, ou como pensar, o que a gente pode fazer? A gente pode vir pegar essa palavra e colocar lá no nosso amigo Google, né? Por enquanto, nosso amigo, que é quase um dicionário, e abrir e colocar aqui microempreendedores individuais, significado. Significado, só para ajudar, vamos ver se o Google traz para mim. Ó, microempreendedor, tarará, ele abriu algumas coisas aqui, vamos colocar aqui. Vamos abrir o primeiro link. Pequeno empresário, indivíduo que trabalha por conta própria, que desenvolve seu próprio negócio e se regulariza legalmente como um pequeno empresário. Então é isso mesmo, é aquilo que eu tinha pensado. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Se o microempreendedor, ele é um individual, e aqui tem um monte de pessoinha, tal, um monte de pessoinha que significa isso, então eu vou deixar esse texto assim, o que eu posso fazer? O nosso texto está sem leitura, aqui a gente usou o texto branco, ó, então eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar o texto em branco, como a gente fez, vou aumentar um pouquinho esse texto aqui, aumentar minha caixa de texto, e aumentar um pouco o texto para ficar mais interessante, né, para a gente ocupar melhor o slide, aumentar ele aqui, e aqui eu vou colocar a letra maiúscula, porque eu cortei um pedaço da frase. Legal? Então a gente tem isso. Depois a gente pode arrumar aqui a imagem para ver o que a gente consegue fazer aqui com a remoção do fundo, ó. Ver se ele consegue pegar mais, ó. Como ele não está conseguindo pegar a roupa do médico porque é branca, o que a gente vai fazer é tentar tirar ele daqui, para deixar só a moça aqui, para pegar só ela, certo? Porque daí vai ficar melhor, nesse caso especificamente. Percebe como ficou melhor? E aí a gente tem que sempre tentar fazer essas correções quando a gente vai fazer isso. Bom, a gente tem um slide. Aparentemente, esse slide é legal, porque ó, tem um monte de pessoinhas diferentes, que aí representa esse microempreendedor. Tipo,
tá falando que tem 1,5 milhão, então a gente tem opções de gente aqui, óbvio que a gente não tem 1,5 milhão, mas a gente representa isso, senão a gente vai ficar colocando um monte de gente aqui, a gente vai ficar o dia inteiro colocando pessoinhas aqui. Então, nesse caso, ele dá a entender isso, assim. Mas qual é o problema? Qual é o problema em relação a outros? Se você perceber, assim, ele até passa por 2 slides que se complementam. Mas eles têm problema, se você começar a pensar, de linguagem visual. Por quê? Porque essa fonte aqui é uma, ela chama Oswald. Nessa daqui, a fonte que a gente está usando é a Calibri. Aí tem uma outra coisa que eu falei no início, que a gente, lembra que a gente pesquisou o flat no Brasil, a linguagem flat, como que é a linguagem flat, aí como é que é a paleta de cores, como é que funciona, e a gente falou que a gente ia trabalhar com uma paleta de cores que fosse do Brasil, pra gente conseguir remeter ao Brasil, e sempre a pessoa tiver, esses dados são do Brasil, e percebe que nesse primeiro slide a gente fala, o Brasil aqui, tem o Brasil, mas nesse aqui não, nesse aqui a gente precisa da linguagem visual para dar um suporte maior. E aí a gente está usando roxo. Roxo não tem nada a ver com o Brasil. Tipo, não é uma cor que representa o Brasil. Não sei nem se tem alguma bandeira que tenha roxo, mas tudo bem. Então, e uma outra coisa também a gente falou que a gente usa a linguagem flat, e aí eu quero mostrar de novo para vocês a linguagem flat. Deixa eu só clicar aqui. Já estava aberto da última vez que a gente veio, ó, Flat Brasil. Lembra que a linguagem é uma linguagem chapada, que ela não tem tanto 3D, ela não tem tantas sombras, ela não tem volume. E se a gente for lá no nosso slide, aqui, numa fotografia, a gente tem bastante volume, porque são coisas reais. Aqui, quando a gente trabalha com ícones, a gente está representando. Então, um monte de coisa nesse slide, por mais que eles pareçam ser a mesma linguagem, eles não são. E quando a gente está construindo uma apresentação, é super importante que a gente solidifique a nossa linguagem em todos os slides, porque ela vai ajudar o apresentador. O apresentador já vai ter uma linguagem de como ele vai apresentar, se ele vai ser mais formal, se ele vai ser mais informal. Nesse caso, como é para jovens, provavelmente ele vai ter uma pegada que é mais informal, ele vai poder fazer mais brincadeiras, até fazer umas ser mais divertido na apresentação. Se fosse, de repente, para uma empresa mais séria ou para gerentes, ele teria que falar numa linguagem mais formal e talvez a gente nem usasse essa linguagem para esse tipo de apresentação. Mas nesse caso, como é para jovens, a gente pode brincar, a gente pode fazer essa coisa tipo mais divertida. Só que ela não combina muito com essa. Então isso é uma coisa que a gente tem que ser muito consistente, porque o visual tem que ir de acordo com o nosso apresentador. Os dois têm que estar falando a mesma coisa. Então percebe que assim, deixa eu mostrar para vocês algumas apresentações que a gente tem aqui, só de exemplos de linguagem visual. Por exemplo, teve uma época que eu tive que fazer um trabalho, que eu tive que fazer uma apresentação sobre cooperativas. E também era a mesma situação que a gente tem aqui. Público jovem, uma linguagem informal, descolada, e falar sobre cooperativa deve ser muito mais chato que empreendedorismo. Porque cooperativa parece um negócio cheio de burocracia. Como é que a gente faz uma burocracia? E era justamente essa questão. Eles estavam querendo ensinar o conceito de cooperativa para designers, para que designers, ao invés de montar um escritório formal e tal, que eles montassem uma cooperativa. Porque também tinha benefícios, enfim, aí eles queriam que as pessoas começassem a considerar esse caminho. E aí, para fazer isso, nesse caso especificamente, a gente usou, para contar a historinha, um cachorro. Olha só que legal. Todos os slides trabalham com um cachorrinho que vai contando. E não tem como você não querer saber qual é o próximo slide. Você pode até não se interessar por cooperativa, mas você vai querer saber o que vem no próximo slide porque é um cachorro, é um bichinho fofinho. E aí você quebra um pouco dessa linguagem de cooperativa, que é um negócio sério. Quando você, por exemplo, está falando da legislação, você está usando uma linguagem que parece escrita à mão, parece uma coisa meio informal. E alguém que não tá, é um cachorrinho que não está entendendo as leis. Porque a gente não entende as leis, mas a gente não quer passar de, eu não entendo as leis. Então percebe que esse slide, você quer saber qual é o slide que vem depois. Mesmo que você não tenha muito interesse sobre cooperativas, mas você está preso pela linguagem visual. E percebe que como ela é coerente. As imagens todas estão em preto e branco. O mesmo, por exemplo, como é cooperativa, ó, ele usa verde, amarelo e branco. E aí, que é a linguagem da cooperativa, do símbolo mesmo. Percebe que ele vai trabalhando isso nos detalhes. Normalmente ele usa essa coisa escrita à mão, porque é uma coisa quase como se fosse o cachorrinho contando a história e tentando ele construir uma cooperativa. Percebe como isso chama atenção? Vamos olhar uma outra apresentação que também a linguagem visual é muito consistente. E aí ela é muito parecida com essa que a gente está construindo para a nossa apresentação de empreendedorismo. Por exemplo, nessa daqui é sobre internet. Aí ela percebe que ela é bem flat, ó. Aí aqui faz uma outra pergunta. Nesse caso aqui, provavelmente o apresentador só ia ficar falando sobre a apresentação, falando alguma coisa e mostrando essa tela. E aí aqui ele continua com a mesma coisa, ó. Percebe que aparece isso, aí no segundo slide tem uma continuação, então tem uma troca de slide, provavelmente o apresentador ia falar alguma coisa. Percebe como é consistente a linguagem, ela se mantém igual. Você não consegue misturar as duas apresentações, você sabe qual é a da cooperativa e você sabe essa que é sobre internet. E a gente está construindo a nossa sobre empreendedorismo, então esse slide não vai dar para ficar desse jeito. O que a gente vai fazer na próxima aula é
fazer com que os nossos slides tenham a mesma linguagem em todos os slides. Que eles sejam legais, que eles chamem a atenção, que eles sejam bonitos, que ele tenha um layout interessante. Esse aqui já tem um layout interessante, mas ele não condiz com o primeiro slide. Nem em relação às cores, nem em relação ao tipo de linguagem, em relação a vetor, bitmap, em relação a ícones, em relação à fotografia. Porque se a gente começasse, por exemplo, nessa aqui a trabalhar com fotografia, provavelmente a gente poderia manter essa imagem, mas não é o caso. Então a gente vai ter que mudar esse slide. Então é isso.